Zorão colocando o Kaido pra mamar parece que já virou rotina. O maluco já virou freguês. Toda semana é uma mamada diferente. O Kaido chega lá, ai meu Deus, chegou sexta-feira, tá bom. Hora de mamar o Zorão. Galera, essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque o meu gravador, a parte do USB dele tá aqui, ó. Eu fiquei com raiva, inclusive, arrebentei. Agora só tem um buraco, mas tinha um coisa USB aqui que não tava funcionando. No computador eu perdi o arquivo, não tive como passar. E agora vocês podem ver que tá, ó, conectado direto na câmera, vai funcionar direitinho. Pela segunda vez então, pedindo, quem não é inscrito, se inscreve, galera. Eu falei isso no último vídeo de One Piece, mas agora eu tô falando de novo. Se aquele foi o momento, esse também é o momento definitivo oficial pra você se inscrever no canal pra gente poder bater a meta, ajudar a bater a meta de 400 mil inscritos até o meio desse ano. Tamo caminhando, a gente com certeza vai chegar lá e eu conto com a sua inscrição, beleza, galera? Vamos lá falar sobre esse capítulo, mais um capítulo. Eu duvidei, eu comecei a duvidar, como eu falei semana passada, que nessa semana a gente ia ter só um capítulo inteiro dos Supernovas contra os Yonkou. E foi praticamente isso, né? Por mais que a gente tenha visto uma parte ali focado nos personagens secundários, coitado do Sanji, né? Ele apareceu, mas só naquela... com aquela expressão de medo dele lá, fugindo provavelmente daquele maluco que tem o dente preto também, que o pessoal fica zoando pra cacete agora. Mas enfim, foi praticamente, dá pra dizer que foi 80% focado nos Supernovas, então foi muito bom, galera. Eu subestimei, eu falei, mano, vão cortar com certeza, mas não. A gente teve novamente essa luta e a primeira página desse capítulo é algo que eu queria parabenizar o Oda, assim, eu queria aproveitar esse momento porque essa primeira página é um exemplo muito claro do quanto o Oda ele realmente está empenhado em desenhar mesmo One Piece, né? Porque a gente teve a cena final, a página final no capítulo passado de One Piece que era o Luffy esmurrando o Kaido, como a gente viu. Então aquilo a gente já tinha visto, só que a gente vê agora no começo desse capítulo a primeira página dupla, quadros e quadros, cada quadro é um braço diferente sendo desenhado, é um dragão, né, no caso mesmo Kaido ali, mas é um dragão diferente sendo desenhado, então você vê o quanto trabalho o desgraçado não tem, até mesmo se você reparar no Kid, eu fico pensando, cara, olha como é que o desgraçado arruma trabalho de graça pra fazer, porque aquele Megazordzinho do Kid, você vê o tanto de trabalho que o desgraçado não deve ter toda vez que precisa desenhar aquilo, cara, é foda isso, né? Pra um ritmo semanal, dá pra ver por essa primeira página como um exemplo que realmente o bicho ele se empenha mesmo, ele tá realmente dedicado ali em entregar uma parada interessante. Mas falando sobre o fato em si, o Luffy ele acabou esgotando o Gear 4 dele depois de ter esmurrado o Kaido e ter causado ali aquele tipo de dano que você para e pensa assim, cara, daqui a pouco aquela que nem aquele desgraçado que tem a barra de vida aqui vai diminuindo, depois vai crescendo se você parar de bater de volta, né? Então tem que continuar batendo sem parar, só que o desgraçado Luffy, ele acabou esgotando completamente o Gear 4 dele, o Haki dele, né? Algo que não aconteceu em Holy Cake contra o Katakuri, ele não deixou o Haki do armamento ser esgotado por completo, algo que aconteceu em Dressrosa, né? Mais semelhante ao que aconteceu em Dressrosa e aconteceu aqui também, e o Zorão ele teve que aparecer para salvar o capitão da Big Mom, que já chegou lá tentando já explodir o Luffy que estava sem Haki do armamento para tentar se proteger, né? Então ele consegue salvar o Luffy naquele momento, né? Destaque aí para a velocidade de reação dele também para conseguir pegar o Luffy e sair ali de frente dela. E é muito bacana a gente comparar esse capítulo 1003 com o terceiro capítulo, o capítulo 003. Por coincidência, né? Porque naquela época, quando o Zoro ele estava sendo introduzido, ele ainda era o cara que, olha só, é melhor você não ficar no meu caminho, tipo, aquela coisa assim, ó, se você ficar no meu caminho e tal, aquela coisa bem brutamonte mesmo, né? Não tava nem aí pra nada. E olha só, 1000 capítulos depois, o que ele se tornou, né? Tá lá arriscando a vida dele pra tentar salvar o capitão, que acabou ali sendo precipitado, né? Talvez não tá, é o Luffy, né? Então não deixa de ser precipitado, querendo ou não, mas salvando ele. E depois quem chega ali no cenário da Big Mom, né? O Zoro ele conseguiu salvar o Luffy da Big Mom e quem chega depois é o Law pra mandar um Counter Shock. Olha, o Counter Shock é uma técnica que eu acho maravilhosa, é linda, esteticamente é maravilhosa, o nome dela é bonita, cara, mas ainda assim é um golpe que se causou 1% de dano na Big Mom é muito, porque assim, foi um golpe que causou um dano ali que você, na hora pareceu muito quando ele aplicou no Vergo, mas depois também não fez grandes efeitos. Contra o Doflamingo também foi algo que só foi ali também um golpe simbólico mesmo, dá pra dizer que o Law ele tava enfraquecido talvez ali quando aplicou no caso do Doflamingo, mas ainda assim foi um golpe que não causou extremo dano, então contra a Big Mom
ainda por cima que é um monstro de resistência, tem que ir direto no Gamma Knife. E não é só um Gamma Knife, eu acho muito da hora esse repeteco dele aplicando o Gamma Knife no Kaido e depois na Big Mom. Imagina, meu amigo, se ele aplica num e logo depois já Shambles, já aplica na Big Mom também logo de cara. Nossa, o bicho ia arregaçar, ia fazer a festa. Imagina se, por exemplo, ele nem enfia só uma vez. Agora, como tem uma área colossal, gigante, ela é grande, em volta ele podia, se ela não estivesse voando ia ser mais fácil, né não? De sair correndo em volta dela, meu amigo, como se estivesse riscando ela inteira por dentro. Meu amigo, tô sonhando alto, mas é isso que eu quero ver. Depois o Kaido, ele decide usar os tornados dele, né? Um golpe diferente que a gente não tinha visto ainda, mas ele lança esses tornados, mas como uma forma, assim como ele fez contra os bainhas, usando aquela vibração, né? Aquela onda de choque, aquele choque mesmo, aquela eletricidade, um golpe em área mesmo pra fazer com que o chão se desestruturasse, assim os bainhas eles ficassem ali suscetíveis a cometer um vacilo, né? Uma distração. Nesse momento ele usa um ataque em área que foi os tornados, né? Mas ele só usou esse golpe pra fazer a ponte pro Zorão. Meu amigo, esse mané tornado aqui, e até funcionou na verdade, né? O golpe funcionou porque ele conseguiu abocanhar o Luffy. Só que chega o Zorão, que você quer um tornado? Tatsumaki! E assim, eu fiquei surpreso, galera. Eu fiquei surpreso mesmo que o golpe ele realmente causou um dano no Kaido, porque nem foi um contato direto da espada com o corpo do Kaido. Quando é um golpe assim, normalmente a gente cria uma expectativa a mais para que o golpe ele dê realmente um dano significativo. E é isso que eu tô esperando ainda acontecer. Não aconteceu nesse capítulo. 1001 parece que ele conseguiu acertar um golpe, mas foi tão superficial que nem sequer foi dada tanta importância assim. 1002, ele quase, e ainda ficou na verdade uma dúvida se o Kaido de fato ele desviou ou se o Zoro ele errou a direção do golpe, né? Algo difícil de imaginar com o tamanho do Kaido, com um alvo tão grande como aquele, mas pela instabilidade da Ema ainda fica essa possibilidade dele ter realmente errado e o Kaido ele não ter desviado do golpe, ele realmente ter errado. Fica essas duas possibilidades aqui. E agora no 1003, galera, com um golpe de vento cortante, que é o Tatsumaki, não é um contato direto da lâmina contra o Kaido, ainda assim conseguiu causar ali um leve dano, né? Na prática depois é aquilo. A barrinha de vida do Kaido diminui, mas logo depois começa a subir de volta e o dano acaba sendo praticamente irrelevante, né? Mas ainda assim, foi muito da hora o golpe que ele deu, e muito da hora principalmente, né, pelo fato do próprio golpe mesmo ter um nome de dragão e ter também a simbologia. Toda vez que ele vai mandar o golpe, tem aquela simbologia, principalmente no anime, daquele dragão em volta dele. Então, meu amigo, você quer ver um dragão de verdade? Se liga essa porra aqui. E aí lançou o Tatsumaki, foi muito da hora. O chifre não foi cortado no 1003, tudo bem, ficou pro 1002. Como eu falei semana passada, eu perdi um pouco as esperanças quanto a isso. Eu esperava assim... Porra, falei assim, cara, 1003, imagina o título do capítulo escrito Santório. Puta que... Na prática acabou sendo, porque não deixou de ser o quê? Um Santório que ele usou, né? Não, então na prática a gente tá meio certo ali, mas esse ainda não foi o ápice. O ápice vai ser mesmo quando ele acertar um golpe direto. E agora provavelmente na forma híbrida, né? Não? Eu ia preferir se fosse na forma de dragão só pra fazer aquele paralelo com o Ryuma também, né? E com o próprio Oden também. Mas ainda assim vai ser muito legal quando o Zoro ele realmente aplicar o golpe definitivo. Só que a grande questão aqui foi logo depois quando o Kaido ele diz que o haki que saiu daquela espada é do Oden. O grande ponto aqui é ele ter associado a espada, né, o haki da espada ao Oden e não ao Zoro, porque a gente pode se perguntar, caraca, mas é o Zoro que tá usando a espada, por que não reconhecer o Zoro em si, né? É algo que ainda pode acontecer nesse arco, ainda pode acontecer, mas por enquanto ele reconheceu o Oden naquela espada. Então por que isso aí, né? Primeiro a gente tem que lembrar o fato do Oden ele ter carregado a espada de haki do armamento até certo ponto. E o processo de enegrecer a espada ser algo que provavelmente vai ser concluído pelo Zoro, né? Isso que foi dito pelo Ferreiro, se eu não me engano, né? Que o Zoro ele poderia, quem sabe no futuro, terminar esse processo até que a espada se tornasse uma espada negra. Então, se o processo ele pode ser concluído, significa que o haki do armamento que o Oden ele aplicou até o fim da vida dele ainda permanece carregado na espada, e o Zoro ele precisa concluir esse processo, né? A gente não sabe qual vai ser a porcentagem que ele precisa concluir, se vai ser de 30%, se vai ser de 50%, 60% a gente não sabe exatamente, mas se vai acontecer ainda, quem sabe, né,
pelo menos no final do arco, ou no mais tardar no final do mangá, ainda é muito pouco se comparar ao tempo de vida que o próprio Oden, né, ele ficou usando essa espada. Mas ainda assim, independente disso, independente de porcentagem, o Zoro ele vai concluir esse processo, ou seja, o haki do armamento presente do Oden ele ainda tá na espada, e o funcionamento da espada é justamente consumir esse haki do armamento para conseguir liberar mais poder, né? É muito semelhante, por exemplo, a um carro que consome muita gasolina. Ele precisa de muita gasolina para assim ele conseguir acelerar muito mais rápido, né? Ou seja, a gasolina desse carro, no caso, o haki do armamento que está na espada, foi carregado, tá lá presente, a maior parte dessa gasolina ainda é do Oden. Então o Zoro ele ainda precisa colocar muito mais gasolina, muito mais haki do armamento para assim preencher, para conseguir encher o tanque. Quando esse tanque finalmente estiver cheio, assim a espada ela vai acabar enegrecendo de vez. A CP0 aparece novamente em Wano. Eu fiquei me perguntando quando eu li esse capítulo se eles já estavam em Wano e eu não prestei atenção, eu esqueci, ou eles apareceram agora só pra fazer alguma participação. Independente disso, eu quero muito que eles tenham alguma participação um pouco mais ativa, nem que seja pra no final, olha só, governo mundial, pode chegar sim, que ó só, fulano Kaido caiu, Big Mom caiu, ou tá quase caindo, é melhor vocês chegarem agora pra gente terminar de fazer a limpa, né? Eu quero que pelo menos eles façam isso, porque se vocês lembrarem da primeira aparição da CP0, quando aconteceu em Dressrosa, ficou muito evidente, né, pelo fato deles não terem feito absolutamente nada naquela ilha, que foi simplesmente, e parece muito aqui, a evidência de que o Oda ele não gosta muito de que outras mídias deem spoiler na frente dele. Por exemplo, a CP0, ela tava para ser apresentada no filme 13, no 13º filme de One Piece, que é o filme Gold. E antes que isso fosse acontecer, antes que o filme fosse lançado, o Oda ele parece que decidiu introduzir a CP0 no mangá, na saga de no arco de Dressrosa, antes que fosse passado no filme, só pra dizer, olha só, tá aqui apresentado, né? Só pra roubar um pouco assim, só pra não deixarem sair na frente dele. E se a gente pegar outro exemplo, que é o próprio Aokiji aparecendo depois do time skip em Punk Hazard, é muito curiosa as datas, porque a data de lançamento do filme Z foi logo ali pela metade, se não me engano, dia 15, né? Pelo meio do mês de dezembro de 2012. E o Aokiji no mangá ele apareceu 2 meses depois, arredondando mais ou menos, né? Então parece que o Oda ele não conseguiu sair na frente em relação ao lançamento do filme e acabou introduzindo o personagem um pouquinho depois do filme, né? Porque, cara, qual o motivo na prática dele ter ido em Punk Hazard? Ficou uma coincidência muito grande, né? Então o fato dele ter ido pra lá talvez tenha sido um encaixe ali pro Oda ele acabar apresentando o personagem no mangá, mesmo que ele já tivesse sido apresentado ali, spoilado também o visual dele pós-time skip no filme. Mas o ponto é que eles fazem a análise dele sobre a situação atual da Guerra de Wano, de Onigashima, né? E a gente vê a cabeça do Orochi no meio daquilo, e eu só consigo pensar, cara, eu não consigo levar a sério aquela cabeça virada de lado com o sangue escorrendo. Eu fico, mano, acorda de vez, tipo, é pegadinha, guy! Fala logo assim, tipo, que eu vou acreditar que vai ser... Não vem com essa de que você morreu, cara. Eu não consigo. Pode ser que o arco termine e o desgraçado ele não levante um dedo. Ele realmente permaneça morto. Mas eu não consigo, eu vou terminar o arco e eu ainda vou ficar acreditando que essa cabeça vai... Não a cabeça em si, né? Mas, no caso, o resto do corpo... Vai ver, eles mostraram a cabeça só pra não mostrar o resto do corpo já de pé, de alguma forma, né? Tipo, saiu de lá, já tá vivo, alguma coisa assim. Cara, esse maluco não morreu, não tem como, eu me recuso a acreditar. Mas enfim, o ponto é, eles fazem a análise do quanto de gente, do quanto de randoms já foram abatidos, né, de um lado e de outro. E esses números são interessantes, porque a princípio a Aliança tinha 5.400 randoms e foram abatidos 400. Ou seja, na minha cola aqui sobraram 92,59%. Enquanto os randoms dos Yonkou somaram 30 mil randoms e eles perderam 3 mil. Ou seja, sobraram 90%. Então até esse momento o número de randoms da Aliança está levemente superior, eles estão levemente na vantagem. É algo que realmente eu fico surpreso que os números dos randoms realmente tenham sido colocados em evidência até esse ponto, porque, meu amigo, os números de Marineford, por exemplo, os randoms de Marineford, quantos morreram, você fica, cara... Não faço a menor ideia do quanto de randoms que faleceram lá do lado da Marinha e o quanto de randoms que faleceram do lado do bando do Barba Branca e dos aliados. Eu fico, mano, tanto faz. Mas eles terminam torcendo simplesmente pelo caos ali naquele momento, torcendo pra eles continuarem se matando. É mais isso que eles querem mesmo, porque no fim das contas, o que eles provavelmente vão fazer é eliminar quem tiver sobrado e se aproveitar de algo que eles possam
se aproveitar, seja de alguém, seja de algum personagem que tenha morrido e possa resgatar a fruta, ou seja, alguma arma, qualquer coisa, eles podem aproveitar ali, eles provavelmente vão. Afinal, a grande purificação tá aí para acontecer já tem um certo tempo, né? Os Gorosei, eles falaram sobre isso, de estar na hora de uma grande purificação, então cadê? Tá na hora disso acontecer, isso provavelmente vai começar a acontecer. Essa chacina unilateral em cima dos piratas provavelmente vai acontecer logo no final desse arco, então a gente ainda talvez tenha a participação do governo quando esse arco estiver acabando. E pra fechar o capítulo, o Kaido, forma híbrida. Cara, algo que eu já tava completamente descrente. Depois de um século, desgraçado, ele finalmente entrou no modo híbrido. O Oda, ele segurou aquilo, galera, até onde ele pôde, mas agora não tem mais como. Ele ainda usou a famosa fruta, silhueta no Mi, né? Quando os personagens eles aparecem, ele só assombra, só pra não revelar muito e ficar pro próximo capítulo. Galera, assim, gostei muito da mãozinha dele na forma híbrida, aquele quadro da mão dele, só fazendo um teaserzinho, né, da aparência dele na forma híbrida, achei muito da hora aquilo, mas honestamente, por mim já poderia ter revelado logo nesse capítulo a aparência dele, porque provavelmente não vai fugir muito do que as fanarts já desenharam por aí, galera. Vai ser provavelmente muito parecido, então por mim já revelava logo nesse capítulo de uma vez. E o curioso é que a altura do Kaido, vocês têm que lembrar isso, o Kaido ele já é alto na forma humana, mas ainda assim, galera, quando os Zoan eles se transformam na forma híbrida, eles costumam ficar muito maiores. Eles costumam ficar muito maiores e isso ficou muito claro na perspectiva dele do lado da Big Mom. Ele tá atrás da Big Mom e ainda assim, na nossa perspectiva no caso, e ele ainda tá muito maior do que a véia gorda. Então assim, o bicho vai chegar como? Só Deus sabe, mas o grande ponto é que ele ainda não viu o Ashura do Zoro, né? Não, galera, não adianta formar híbrida enquanto o Zoro ele tiver o Ashura ainda como carta na manga, né? Como carta coringa. Eu só tô dizendo isso. Só tô jogando no ar assim, galera. Mas enfim, lembrando novamente, quem não é inscrito, galera, esse é o momento, se inscreve no canal pra gente poder bater a meta de 400 mil inscritos e aproveita também pra ativar o sininho e receber as notificações dos próximos vídeos que saírem aqui no canal sobre o One Piece e sobre outros animes e mangás, galera. Até a próxima, tchau!